Vocês se lembram da experiência de Mateus 17? Vocês se lembram de Mateus 17 ou não? O que aconteceu em Mateus 17? Hein? Jesus tomou consigo a Pedro, versículo 1, e a Tiago e João, e os levou para onde? Em particular, a um alto monte. E nesse monte, Jesus abriu um pouquinho essa casca humana, mostrou para esses 3 discípulos em particular: olha, o que tem dentro de mim. O que tem dentro de mim, irmãos, é a glória. Versículo 2: e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancos como a luz. Então ali ele em particular mostrou só para os seus 3 discípulos. Ele abriu, a sua casca da humanidade para poder contemplar um pouco que esse homem, irmãos, tem Deus dentro de si. Ali tem a glória de Deus dentro de si, tá? Por isso Pedro foi tão impressionado que ele escreveu na sua segunda epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dê uma olhada, versículo 16, como ele disse: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos a sua glória no monte, naquele alto monte, Pedro falou: eu sou um daqueles que viram a sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai glória, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, aqui em Mateus 17, eu não terminei de ler, no versículo 3 apareceram Moisés e Elias. Depois, versículo 4, Pedro seu temperamento impulsivo, quando ainda numa nuvem luminosa os envolveu, quando Pedro falou o quê? Pedro falou para Jesus: bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas. O que Jesus vai querer 3 tendas, 3 tendas, uma será tua, outra será para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro chega das suas muitas ideias: ouça a voz do Senhor, ouça o seu Senhor, tá? Então, irmãos, por isso, irmão, na véspera da sua morte, em que na sua morte, a casca da sua humanidade, irmãos, teria que ser rompida, para que o elemento da vida divina fosse liberado, tá? Então, irmãos, ainda havia 2 barreiras para Jesus transpor. Quais são as 2 barreiras? Em primeiro lugar, para Deus Pai ressuscitar a Jesus, homem, e a fazer romper essa casca humana e glorificar Jesus, irmãos, Deus Pai teria que aprovar o homem Jesus em toda sua conduta, em toda sua obra. Deus Pai tinha que aprovar. Se Deus não aprovasse tudo que Jesus fez como homem, ele o deixaria na morte. Sabia disso ou não? Havia esse risco. Se Jesus como homem fizesse alguma coisa que não estivesse de acordo com a vontade de Deus, irmãos, ele poderia ser deixado na corrupção. O seu corpo veria corrupção e não seria ressuscitado. Então, irmãos, ele teria que ser aprovado. Esse é o primeiro ponto. E em segundo lugar,
a humanidade de Cristo teria de ser introduzida e absorvida pelo elemento divino na sua ressurreição, a fim de ser gerado como Filho unigênito de Deus. Então vamos ver o primeiro ponto, a aprovação de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Como diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, aqui fala, varão aprovado por Deus diante de vós, com sinais, prodígios e por milagres, prodígios e sinais. Vocês perceberam? Esse varão aqui é o homem, né? Jesus o Nazareno foi o homem aprovado por Deus. Quer dizer, é o primeiro homem aprovado por Deus como ter vivido uma vida perfeita, fazendo a vontade do Pai a todo instante. Então ele foi um homem aprovado por Deus com o quê? Milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Irmão, quando é que Deus aprova um homem? Isso, não é porque o homem, pela sua capacidade, realizou grandes obras para Deus. É quando o homem permite que Deus faça a sua obra por meio do homem. Irmãos, entenderam? Nosso conceito é diferente. No conceito do homem que, puxa, esse é um grande servo de Deus, grande homem de Deus, ele fez muitas coisas para Deus. Não, não é isso. Não é fazer muitas coisas para Deus, é permitir Deus fazer a sua própria obra por meio do homem. Essa é a diferença. Então, infelizmente, muitos servos de Deus podem ter essa ideia errada de achar que Deus precisa de nossa capacidade de fazer muita coisa para Ele. Não, Deus precisa de que um homem seja um canal, que ele tenha liberdade de nos usar para fazer a sua obra, não a nossa obra, segundo o seu poder, não segundo a nossa capacidade, tá? Então, por isso que Jesus foi aprovado por Deus. Jesus em todo momento disse, olha, eu nada posso fazer de mim mesmo, né? Eu não falo por mim mesmo, eu não busco minha própria vontade, estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele era um homem aprovado por Deus. Em segundo ponto, o que acontece na ressurreição? Irmãos, a humanidade de Jesus que veio nessa casca, essa humanidade, irmãos, não se desaparece. Essa humanidade que morreu, ela precisa ser absorvida pela vida da ressurreição. Ela precisa ser introduzida na glória do Pai. Ela precisa ser introduzida e absorvida pela vida divina, né, que está dentro daquela casca. Então nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele não perdeu a humanidade na morte. A humanidade de Jesus foi glorificada, foi introduzida, foi absorvida, irmão, pela vida divina. Por isso, irmãos, o que ele disse? O que diz em Salmo 13, 33, como diz? Não, perdão, Atos 13, 33. Atos 13, 33, como diz? Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, e dessa maneira, né, disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Irmãos, o que aconteceu na ressurreição? Na ressurreição, Jesus, o homem, foi absorvido, a humanidade dele foi absorvida pela divindade.
E esse homem Jesus foi gerado, nasceu como filho de Deus, mas não como filho unigênito de Deus, porque Jesus Cristo, como filho, ele já era o filho unigênito de Deus, como Deus, certo? Mas agora, como homem, ele se tornou o quê? O filho primogênito. Porque Deus, através de Cristo, geraria os muitos filhos aqui, ó. Você faz parte dos filhos de Deus? Ele é o primeiro, ele é o primogênito. E agora, através dele, gerou esses muitos filhos. Nós somos os muitos filhos de Deus. Mas ele foi gerado primeiro, filho primogênito. Você vai dizer, peraí, você está inventando. Tá bom, então vamos lá ver Hebreus capítulo 1. Dê uma olhada em Hebreus capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Como diz Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho? Irmãos, um homem, pela primeira vez, um homem, Jesus, né, foi gerado um filho de Deus. E Deus se tornou seu pai. Por isso, irmãos, ele quando ressuscitou, eu falei, Deus, meu pai e vosso pai, né? Então, irmãos, graças a Deus, Deus se tornou nosso pai por meio de Jesus Cristo. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, disse, todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, ele se tornou o primogênito de Deus. Ó Senhor Jesus. Salmo 2. Salmo 2. Também fala sobre isso. Salmo 2. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quer dizer, Deus, ele constituiu Jesus como rei sobre Sião, no monte Sião. Aí versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Jesus Cristo foi gerado como homem, como filho de Deus, primogênito. Com que propósito que Jesus foi gerado como homem, filho de Deus, filho primogênito de Deus? Irmão, para reinar sobre as nações. Você sabia disso? Deus quer fazer de Jesus o rei sobre as nações. Então, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, quando ele, Jesus, foi ressuscitado, Deus o glorificou, ele se tornou o filho primogênito de Deus, ele ali, irmãos, Deus colocou deu-lhe essa promessa, ele vai ter as nações por herança, ele vai governar sobre as heranças. Por quê? Porque esse mundo hoje está sendo governado por Satanás, e Deus vai destronar Satanás e vai entregar as nações para Cristo reinar. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, finalmente, né, chegou o momento de glorificar seu Filho, por meio da sua morte e ressurreição, para que o Filho também glorifique ao Pai, consumando a sua vontade.